Boa tarde a todos, para quem está no Brasil, e boa noite para quem está em Portugal. 17 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal, 9 da noite já. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Atitudes. Sempre estamos aqui uma vez, no mínimo, todos os domingos, uma vez por mês, todos os domingos. Perdão, todos os domingos não. Um domingo por mês. Pelo menos uma vez a gente está aqui às 17 horas, nesse programa que a ideia é uma resenha, um bate-papo, é uma conversa com o tema com a doutrina espírita, para a gente aprender um pouco com Jesus e trocar um pouco. Eu convido a todos sempre a participarem conosco. A ideia da resenha é resenhar entre nós, tá? Não é só o Nelson e o convidado, é a gente trazer aqui conteúdo, questões, comentários, participações num todo. O nosso programa é transmitido pelo canal Renovando Consciências e também a retransmissão pela Rai TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV, pela TV7, pela TV Secal, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pela Casa com o Evangelho e também no meu Facebook. Pessoal do meu Facebook, eu já estou vendo gente aí dizendo boa noite. Já já eu vou dar o boa noite para todo mundo que está aqui conosco, tá? E convidar todos também a dizerem da onde vocês estão falando. Só para lembrar, e está aqui embaixo escrito, está aqui, ó. Nelson Tavares, eu estou na Ilha da Madeira, Portugal, vivo aqui na Ilha da Madeira. A Ilha do Cristiano Ronaldo, para quem não conhece, que é mais fácil de conhecer. A nossa convidada de hoje, já já a gente vai falar dela. Ela está em Chapecó, vive em Chapecó, Santa Catarina. E eu quero saber da onde vocês falam, porque é muito bom, muito legal essa interação, a gente consegue trocar aqui uns com os outros. A internet hoje abre fronteiras, rompe, e a gente pode se conectar cada vez mais, tá? Então vamos lá, o programa, relembrando, é aberto a perguntas e comentários, desde que eu consiga ler, tá? De todo mundo, é sempre bem-vindo. Às vezes é muita pergunta, eu não consigo, já peço desculpas de antemão, não dá para ler todos os comentários às vezes, mas sempre eu vou pescando um ou outro aqui para a gente ir trocando e trabalhando e construindo isso junto, tá? Aqui não tem professor, aqui somos todos aprendizes, aprendizes do Cristo. E quanto mais hoje nessa passagem, nesse dizer que é tão importante, que está aí embaixo já, ó, tá aqui não, tá aqui desse lado aqui, ó. Buscai e achareis, que é o tema de hoje, que está lá, para quem não sabe, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que se debruça só sobre o buscar e achareis, que tem ali alguns tópicos muito relevantes, que eu vou só nomear para vocês, para a gente saber contextualizar um pouco do que a gente vai explorar hoje à noite aqui, tá? Os capítulos não, os itens. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O segundo, observai os pássaros do céu, que esse é tão difícil ainda, penso eu, para mim me toca muito, tá? E o último, não vos afatigueis pela posse do ouro, e muito mais. Então, quem procura acha, pedir obtereis, buscar e achareis, bater a porta e ela abrir-se-vos-á. É um pouco que a gente vai falar hoje. Tem muita coisa para a gente explorar, tem muitas vertentes aqui para a gente elaborar e construir esse raciocínio junto e aprender uns com os outros. Então, convido a todos a participarem conosco. Mas vamos lá, vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. A nossa convidada se chama Sandra Cuceira, de Chapecó, Santa Catarina. Apesar dela ser gaúcha, já sei que ela vive há 30 anos em Chapecó, é engenheira, casada, mãe de 2 filhos, há 20 anos, trabalhadora, estudante, como todos nós, da doutrina espírita, expositora, palestrante, trabalha também na monitoria de estudos, na mediúnica, um pouco de tudo. Sandra, seja bem-vinda para estar conosco. Só tira o microfone, Sandra, por favor, para que está bloqueado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Nelson.
Boa tarde a toda a sua audiência que te acompanha. Muito obrigada pelo convite, alegria nossa. É sempre uma alegria imensa e também uma responsabilidade, né? Nós estarmos falando sobre Jesus. A gente tem sempre tanto a aprender com ele, como tu muito bem colocaste. E a gente aqui apenas deseja ser instrumento da palavra dele, né? Que possamos ser inspirados para que não seja a nossa vontade, o nosso pensamento, mas que sejamos fiéis à sua mensagem. Maravilha, Sandra. Obrigado. Já vou dar uma boa noite para o pessoal que está conosco. A Cristiane, lá do Paraná, que está sempre conosco. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só, eu estou vendo aqui, ó, a Cristiane. Eu sei que ela é do Paraná, tá? Mas não sei de todo mundo, não. Não é mediunidade aqui que eu sei de onde as pessoas estão falando, tá? Algumas pessoas eu sei. Então, por favor, digam de onde vocês estão falando. A Cristiane que está sempre conosco, nossa amiga do Paraná. A Dercy Barrios, que está lá... Peraí, aqui, Dercy. Lá em Matão, São Paulo, também está conosco. Seja boa noite, boa tarde, Dercy. A Neuza Ribeiro, que eu não sei de onde você fala, tá, Neuza? Boa tarde também, seja bem-vinda conosco. A Elizabeth Henrique. Elizabeth, que está... Agora, eu não sei, Elizabeth, boa tarde. Tá, Elizabeth, agora você me pegou. Eu acho que... Eu não vou arriscar, não, tá? Mas boa tarde também, seja bem-vinda. Tá aqui, Elizabeth de Castilho, São Paulo. Eu ia errar, Elizabeth. Ainda bem que você falou, tá? Eu ia errar. Mas sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui um númerozinho. Tem mais gente online conosco. Convido a todos a participarem, tá? Sejam todos bem-vindos para essa troca aqui, que a gente possa construir e aprender uns com os outros. E aqui, olha, quem apareceu aqui? Ana Fonseca. Essa eu conheço. Essa é minha vizinha, entre aspas, aqui da Ilha da Madeira, em Portugal também. Está aqui conosco. Seja bem-vinda, Ana. Que bom que você está aqui conosco também. Então, vamos lá? Eu vou já passar a bola direto aqui para a nossa convidada, mas antes de passar a bola para ela, vamos fazer a nossa oração? Vamos elevar o nosso pensamento, esse momento importante que às vezes a gente esquece, está atribulado na correria da vida, deixa para depois. Não vamos deixar para depois, não, vamos deixar para agora. Vamos lá? Então, convido a todos, quem tiver se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo. E assim rogamos, agradecidos que estamos ao Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua luz, pelos teus ensinamentos, que possamos assim buscar a tua palavra, encontrar esse teu amor que está sempre vibrando na nossa direção. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que elaboram, permitem, mantêm essa psicosfera de amor, de vibração, para que possamos aqui, humildemente, buscar aprender um pouco mais com a palavra do Cristo, através da doutrina espírita, que tanto auxilia, consola e abraça, explica para os nossos corações. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A Neuza já está aqui conosco, respondendo a minha pergunta. A Neuza é do Rio de Janeiro. Que bom, Neuza. Não sabia, eu também sou carioca, tá? Vivo aqui na Ilha da Madeira, mas sou carioca. Então, vou passar já a bola para nossa convidada, para Sandra. Sandra, buscai e achareis. Vamos começar? Vamos começar. E eu gostaria, para começar, eu sempre gosto assim de contextualizar, de voltar ao Cristo, porque Kardec, assim como nós outros, embora guardadas as devidas proporções, ele é apóstolo do Cristo. E a doutrina espírita não é outra coisa senão que a revivescência do Evangelho, buscando aquela pureza dos primeiros séculos, né? Então, eu gosto sempre de voltar ao contexto do Evangelho, quando Jesus pronunciou estas palavras, em que circunstâncias, em que momento, para quais pessoas. E essa passagem, que na verdade Kardec ele utiliza de uma pedagogia que aliás é ímpar, né? Ele é um pedagogo de mão cheia
e nada há que não tenha um propósito. A ordem das palavras, a ordem dos capítulos é um caminho que se assemelha ao do Sermão do Monte. É maravilhosa a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, então, sendo discípulo de Jesus, ele coloca ali o buscar e acharei mais ou menos na mesma posição que o Cristo situa o buscar e achareis no Sermão da Montanha, porque essas palavras foram ditas por ele no Sermão da Montanha. E, em verdade, são 3 imperativos. Kardec, por uma questão pedagógica, separou o buscar e achareis do pedir e obtereis, que está lá no capítulo 27. Mas o Cristo, ele nos fala: pedi, buscai e batei. E interessante que ele fala isso bem no final do Sermão da Montanha. E rapidamente aqui para a gente entender aonde ele está querendo nos levar, ou assim, aonde a gente mais ou menos está conseguindo vislumbrar que ele está querendo nos levar, porque quem somos nós para dizermos sobre as suas intenções, né? Mas o Sermão da Montanha, ele é um verdadeiro roteiro de luz. Ele é um guia. Ele é um manual de instrução de como viver na Terra sem nos perdermos nela, mas mantendo a nossa condição de filhos de Deus, a nossa filiação divina, e não perdermos o propósito que aqui nos trouxe, que é a nossa elevação espiritual, porque a maioria vem para cá e se perde pela cobiça do que os sentidos conseguem perceber. Então, nesse roteiro, Jesus começa nos dando as bases, que são as bem-aventuranças. São as virtudes que nós devemos construir para que possamos alcançar esse reino dos céus que ele veio nos anunciar, que é a Boa Nova. Depois ele passa por um ponto que é a missão dos discípulos, que é lá quando ele faz aquela exortação de qual seria o papel dos discípulos no mundo. Então, ele nos conclama, porque aquela exortação, ela ecoa até hoje, e é para nós também. Ele nos conclama a sermos sal da terra e luz do mundo. Então ele avança, ainda nessa primeira metade do sermão, que é uma lateral ascendente, vendo o Sermão da Montanha como uma estrutura piramidal. Então ele chega depois na questão da lei, e ele fala ali o não vim destruir a lei, que ele veio dar completude à lei. Então a gente passa a entender que o Cristo é a própria lei divina que nos visitou. Depois ele faz, ainda falando sobre a lei divina, ele faz aquelas ampliações da lei mosaica, quando ele fala: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão. E ali ele desenvolve, estabelecendo esse contraponto, ou seja, ampliando a leitura da lei mosaica, não revogando, absolutamente, mas ampliando, trazendo novos e mais amplos sentidos, porque ele é o nosso mestre, está nos orientando. Então nós chegamos no ápice dessa estrutura que nós estamos imaginando. E no centro do Sermão da Montanha, veja só que coisa mais maravilhosa. Tem ali as 3 obras de justiça e o Pai Nosso. Que é quando ele fala sobre as obras de justiça que então eram vistas como obras de justiça, que era a esmola, o jejum e a oração. Então ele nos fala daquela verdadeira esmola, da verdadeira caridade, que é o não saiba a mão esquerda o que faz a direita. E nos ensina o Pai Nosso. Como quer nos dizer que é necessário, quando a gente está na Terra, nesse caminho, né, de construção de fortaleza moral para os enfrentamentos do mundo, é necessário que nós, com alguma frequência, busquemos ao Pai, nos conectemos, porque estar aqui, desligado dele, é a certeza da queda. Então ele nos dá todas as condições, as orientações, as lições, as provisões para que a gente então comece a empreender a descida, que é o outro lado da pirâmide, que é esse retorno para o mundo, para que a gente, de posse de
todo esse arsenal espiritual e moral, a gente consiga enfrentar, entre aspas, o mundo e vencê-lo, como ele venceu o mundo. Então, nessa descida, ele muda o tom. Ele começa, então, nos trazer algumas advertências, nos falando dos perigos que encontraríamos no mundo. Então, ele nos fala, primeiramente, ali do materialismo, que é o que pode nos colocar a perder, e é quando ele nos fala de não poder servirmos a dois senhores, de não nos preocuparmos com o que haveremos de vestir ou comer, que inclusive foi uma passagem que Kardec extraiu e está lá no 25 também. Depois ele nos fala a respeito de algo muito comum, que a gente vem ao mundo para cuidar da nossa evolução, mas a gente em seguida está querendo cuidar da evolução do outro e esquece da nossa. Então ele nos adverte sobre o cisco que a gente vê no olho do nosso irmão e não vê a trave que está no nosso. E quando ele está lá concluindo o Sermão da Montanha, ele traz esses 3 imperativos. E eu acho interessante, porque assim, está numa perícope, que é aquele subtítulo do capítulo, né, do Evangelho, que chama 3 advertências. Antes de nos dar as advertências, ele nos dá um encorajamento. Porque assim, o conteúdo do Sermão da Montanha, ele é extremamente desafiador. Muitas vezes nós paramos, nos atemos às bem-aventuranças. Só que o resto do sermão é desafiador. Ele nos convida a pagarmos o mal com o bem, a darmos a outra face, a amarmos os nossos inimigos. Se a gente não fizer mais do que fazem os fariseus e publicanos, a gente não está sendo cristão, né? A gente não está fazendo nada de diferente. Enfim, é bastante desafiador. Então, no final, ele meio que nos encoraja, ele diz, vocês não estão sozinhos no mundo. É como se ele dissesse, vocês não estão sozinhos no mundo. Eu estarei com vocês. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra. E ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. E aí, para fechar esse paralelo, nessa primeira introdução, Kardec vem e constrói o Evangelho segundo o Espiritismo com a mesma proposta. No início ele dá os fundamentos e começa já exatamente como Jesus. Não vim destruir a lei. Meu reino não é desse mundo. Atestando, já estou dizendo na entrada, não se percam com as coisas do mundo, porque eu não vim falar de felicidade aqui. Depois tem uma sequência de capítulos que são as bem-aventuranças, exatamente a base do Sermão na Montanha. Aí ele avança falando, se encaminhando para a caridade, que é o ápice. Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, o amor aos pais. E, por fim, ele chega lá no capítulo 15, porque são 28 capítulos, o 14 e o 15, honrai vosso pai e vossa mãe, que é o ápice da caridade, e o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, exatamente no centro, ele nos traz a caridade tal como Cristo fez. E na descida ele também traz exortações, tem o capítulo não poder servir a dois senhores, exatamente numa consonância assim, muito, muito parecida, muito semelhante. Então a gente vê que é um propósito, ele quer nos conduzir ao mesmo lugar que Jesus está querendo nos conduzir. E mais ou menos no pé dessa descida, que é o capítulo 25, são 28, tem lá o buscar e achareis. E no 27, o pedir e obtereis. Então a gente percebe que Kardec está nos renovando o convite que Jesus nos fez. E Jesus está querendo nos levar para algum lugar. Porque nós estamos falando de 3 imperativos, pedi, buscai e achareis. Pedi, buscai e batei. E no final desta ordem tem uma porta. Então ele está tentando nos conduzir para algum lugar, né? Batei em alguma porta. Que porta é essa? Enfim, fiz essa introdução para a gente poder se situar lá no contexto evangélico. Se você quiser comentar alguma coisa, senão...
Muito bom, Sandra, muito bom. Eu já vou comentar, mas antes eu vou trazer o pessoal que está aqui conosco. A Maria Aparecida está lá em Ribeirão Preto. Boa tarde, Maria. Tudo bom? Seja bem-vinda também. A Najib também, uma amiga que está conosco. Seja bem-vinda. Boa tarde, Najib. Só não sei de onde você é, tá, Najib? Mas vamos lá. Eu adorei, Sandra, adorei. Você trouxe logo essa referência do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, relembrando, bem-aventuranças, felizes aqueles, os mansos e pacíficos, os brandos, os puros de coração. É o convite que o Mestre Jesus nos fez e nos faz. O convite está de pé ainda, tá, pessoal? Não venceu, não expirou, não, tá? Tá aí 2023 anos e está de pé ainda. O convite está feito para quem quer aceitar, para quem quer, como a Sandra comentou agora, não se perder, porque é muito fácil se perder aí com as tentações, digamos assim, da matéria e do mundo, que, pessoal, isso é muito importante dizer, tá? Porque há alguma confusão ainda na questão do material, espiritual, porque um tem que negar um para viver o outro. Calma, vamos entender uma coisa que é importante a gente sempre relembrar. Olha só, a evolução espiritual hoje para nós se deve aqui através da vivência na carne e na matéria. Ponto. Então todo aspecto material também tem a sua importância. Porque se não tivesse importância, a gente não estaria encarnado. Simples assim. O processo do reencarne e desencarna, encarna de novo e desencarna e novamente encarna, é para vivenciar, explorar todas as provas e expiações necessárias para o nosso desenvolvimento, que aqui estamos para isso. Mas o aspecto material, claro que tem a sua importância. Claro que tem a sua importância. O desenvolvimento, o ir de encontro às nossas necessidades e o supérfluo, que também fala muito aqui nesse capítulo 25, e por aí vai, e a gente pode explorar daqui um pouquinho, mas eu acredito que é o que a Sandra puxou aqui, e eu vou trazer essa linha, o mais importante é a gente saber o que é o mais importante para nós, para não se distrair e estar desligado do Pai e do propósito do que a gente está fazendo aqui. Qual é a importância da gente estar encarnado? É para quê? Para viver, curtir os prazeres da carne, morreu, acabou? Ou que não morreu, acabou? Quem já acredita e vivencia a reencarnação, lida com isso com naturalidade, como uma normativa, enfim. Aí eu encarno de novo, para quê? Para curtir só os prazeres da carne, morreu, acabou de novo, e a gente vive estagnado, sem evoluir. E muitas vezes com dores e sofrimentos a gente não compreende muito bem, e aí começa a questionar Deus, porque Deus é esse, que Deus é esse que é injusto, que deixa aqueles sofrerem, e tantas adversidades no mundo, então ao nosso redor, ainda, muitos deles vinculados ao orgulho, ao egoísmo, então a gente pode seguir por diversas linhas aqui de raciocínio. Mas uma que eu quero trazer aqui, puxando esse raciocínio junto com a Sandra, a busca do mundo, o que o mundo está buscando, digamos assim, fazendo a analogia aqui do buscar e achareis, e a busca do Mestre Jesus, o ensinamento. A busca do mundo, não sei se vocês concordam comigo, tá, pessoal? A minha leitura pessoal. A busca do mundo é o seguinte: é o poder, é o status, é a projeção, é dinheiro, é fama, é ser melhor do que o outro, aquela competição acirrada, porque eu sou melhor do que a Sandra. Aí a Sandra fala, não, eu sou melhor do que o Nelson. Quem é que é o melhor? O top. Olhando sempre o outro para baixo, ok? Esse eu acredito, não sei, tá, gente? Mas eu acredito é o que se vivencia muito nesse mundo de prova e expiação, essa característica, essa nossa pura nata, digamos assim, que está muito mais vibrando no mal do que vibrando no bem. Então, são esses atributos aí de poder, fama, status, dinheiro, competição, que eu acho que o mundo tem a nos oferecer. Ponto. Agora, tem a busca de Jesus, ou o ensino do Mestre Jesus, que é um panorama, uma vertente completamente diferente disso. É simplesmente, com seus derivados, claro, humildade e caridade. É ser brando, é ser pacífico, é ser benevolente.
É aquele que se assemelha a uma criança que vai estar sentado ao lado do Pai. Sejamos como crianças. Esse é o ensinamento do Mestre. O ensinamento do Mestre é um ensinamento espiritual, é um ensinamento verdadeiro, porque essa vida, essa personalidade, o Nelson que vocês estão vendo, a Sandra que vocês estão vendo, já já, ó, vai-se embora. E daqui a pouco a gente volta de novo. Ela volta, ela vem para Ilha Madeira e eu vou para Santa Catarina e te inverte os papéis. E ela vem como homem, eu venho como mulher, e num outro contexto, numa outra família, num outro tempo, numa outra situação. Para quê? Para a gente evoluir. Então, o ensinamento do Mestre, o ensinamento espiritual, o ensinamento eterno. Eterno, são esse sistema de crenças e valores que conflita de alguma forma conosco, com isso que a gente ainda, materialmente falando, visualizando a vida e o mundo, está muito apegado a esses aspectos pobres, pequenos, ainda, imaturos, muito mais ligado ao primitivo do que ao sentimento, do que à luz, do que ao amor, que é essa direção. Então, Jesus vai fazer o quê? Vai ensinar exatamente esse processo que está, essa questão, desculpa, que está todo mundo buscando, tá? Tem certeza aí, seja quem for, não precisa ser espírita, não precisa nem acreditar em Jesus, nem em Deus, nem em nada. Olha só, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer vivenciar a felicidade. E Jesus vem exatamente fazer o seguinte, olha, eu ensino para vocês a ser feliz. Me acompanha. Jesus vai apresentar todos esses valores que conflitam conosco, com os nossos valores pessoais, e vai explicar, olha só, está aqui o molde, o ensino. Jesus apresenta o modelo para a gente seguir e alcançar essa felicidade. Jesus é um modelo palpável, alcançável, realizável para todos nós seguirmos. Agora, temos o livre-arbítrio. Faça as suas escolhas. E a gente faz escolha o tempo inteiro na nossa vida. O tempo todo a gente está fazendo escolhas. E as escolhas vão nos levar à felicidade ou vão nos levar ao sofrimento. Agora é contigo. Mais ou menos Jesus diz assim, ó, é contigo, tá? Tá aqui, ó. Já veio o conhecimento, para quem conhece, porque a ignorância, de alguma forma, blinda, né? Mas a partir do momento que o mestre trouxe, há 2023 anos atrás, esse conhecimento, ele meio que joga no nosso peito e fala, agora é contigo, ó, escolhe aí. Mas, ao mesmo tempo, ele nos diz assim, olha, tamo junto, tá? Eu estou aqui para te consolar, para te abraçar, para te explicar o caminho, para te dar a mão, caminhar junto com você. Você não está sozinho. Além do Mestre Jesus, a gente tem toda a espiritualidade de luz. Vamos relembrar, cada um tem um mentor, um espírito que está designado, afim, ao nosso lado, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O sinal não cai, o sinal não é fraco do Wi-Fi, tá? Manda um zap que o teu mentor está contigo, fechado, do teu lado, para te orientar, vibrando nessa luz, nesse alto, tá bom? Sandra, continua, por favor. Tu trouxeste tantos elementos importantes e que bom que tu fizesse esse resgate da importância do elemento material. Nós não estamos aqui desdenhando dele, porque se nós viemos e foi Jesus quem desejou que nós viéssemos, é porque aqui a gente põe à prova tudo aquilo que a gente tem aprendido no mundo espiritual e ao longo de várias encarnações. Aqui é o lugar da gente provar se nós já demos conta de determinadas lições e expiar algumas faltas que nós cometemos no passado. Então, tudo que nós vivemos são elementos pedagógicos dessa jornada. A gente só não pode se confundir e tomar o que é meio por fim. E nós levarmos a nossa vida alimentando corpo e alma, sem esquecer do alimento do espírito. E por isso que eu acho belíssimo e consolador o fato assim de Jesus ter vindo em pessoa, né, para essa missão de resgate, de salvação, como dizem os nossos irmãos, né, de outras crenças, porque ele veio nos salvar, sim, ele veio nos salvar das trevas da nossa ignorância,
nos alçar das trevas para a luz, né, do eu para Deus. E além da sua vivência, porque o seu evangelho é a vida dele, né? Mas ele deixou esse sermão, que são palavras de vida eterna, o guia. E quando ele fala, nessa passagem específica, que é objeto da nossa conversa hoje, é bem interessante a gente notar que ele usa o tempo verbal imperativo. Pedi, buscai, batei. Ele não está fazendo um convite. Ele está falando de aspectos da lei divina. Ele está falando de algo que se cumpre, a despeito de nós concordarmos ou não, gostarmos ou não, vermos, percebermos ou não. Porque talvez muitas vezes a gente não perceba que o pedir, ele não reside apenas em uma prece formulada, externalizada através de palavras, dirigida a Deus. Toda vez que eu sinto, que eu desejo, que eu anseio por algo, que eu planejo alguma coisa, eu estou pedindo. E muitas vezes a gente faz uma prece pensada, racionalizada, com palavras, né, dentro de uma estrutura lógica para Deus, pedindo uma coisa. Mas o nosso buscar, que é o nosso sentir, o nosso desejar, o nosso planejar, ele está indo para uma outra direção. Então nós estamos pedindo a Deus uma coisa, mas a gente está espraiando para a vida um pedido diferente. E a gente precisa lembrar nesse momento que nós vivemos imersos nesse fluido cósmico universal, que nos liga a todos. Nós estamos todos conectados, né? Nós vivemos em um mar de raios e mentes. E a partir do momento que eu emano, espraio um sentimento numa determinada vibração, eu estou mandando essa frequência que vai encontrar ressonância em alguma mente, em algum lugar, encarnados e desencarnados. Por isso que a gente vai se reunindo por afinidade, tanto aqui nos nossos grupos sociais, quanto com aqueles que já vivem no plano espiritual. E toda vez que há esse encontro de desejos, de frequências semelhantes, há uma potencialização do resultado. Então, nós acabamos potencializando possibilidades que acabam se materializando. Então, veja só que interessante. Quando a gente pede para Deus, Jesus nos diz: pedi e recebereis. Só que às vezes a resposta que sempre vem é não. Porque Deus não desce para errar conosco. Ele dá segundo a necessidade, que é o que nós encontramos ali no capítulo 25, e não de acordo com o nosso desejo e os nossos caprichos. A gente, enquanto pai e mãe dos nossos filhos, não faz isso, pelo menos não deveria, né? O bom pai e a boa mãe dá de acordo com o capricho do filho. Imagina se Deus faria isso, né? Então, muitas vezes a resposta de Deus é não, mas a gente não aceita. E aí o que acontece? A gente continua insistindo, buscando na vida o contrário daquele não que Deus nos deu. E Deus, que é misericórdia, e sabe que a dor também é professora, muitas vezes permite que a gente encontre aquilo que ele disse não, mas que a gente buscou de outras formas, para que a gente, então, aprenda através do sofrimento. É como muitas vezes desejar livrar-se de um vício. Você pede isso para Deus, mas a tua conduta diária está buscando pela continuidade daquele vício que está te saciando. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Ainda nessa questão do pedir, antes da gente passar ali para o buscar, eu quero fazer um gancho com algo que o Nelson comentou, que ele falou a respeito da Wi-Fi, né? Conecta com Deus, que ele está ali do teu lado, né? Você tem o teu anjo da guarda. E eu fico sempre pensando assim: como nós temos buscado a Deus? Como
nós temos pedido para Ele? Será que nós estamos tentando manter, construir uma relação com Ele diuturnamente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Ou a gente só busca Deus na hora do desespero? Quando chega a dor na nossa vida? E aí algo que faz muito sentido para mim, e eu quero trazer isso para vocês, porque eu me lembrei quando o Nelson falou da Wi-Fi, assim, que, por exemplo, quando a gente entra num lugar que a gente nunca foi, nunca frequentou, mas a gente entra na primeira vez e pede a senha da Wi-Fi, né? A segunda vez que você for lá, já vai conectar automaticamente, se você não trocou de aparelho. A terceira, a quarta, sempre vai conectar automaticamente, não é? E Jesus é assim. Quando você cria um hábito na tua vida de buscá-lo, você passa a conhecer a senha. E na hora da necessidade, você está tão acostumado a fazer essa conexão com ele que é rápido. Você acessa, você sente, você se eleva. Mas comumente, como é que a gente faz? A gente age como os apóstolos naquele episódio que Jesus convida-os para atravessar o mar da Galileia. E eles vão, e Jesus então adormece na popa. Engraçado que a popa é a parte de trás do barco, não é? E aí quando vem a tempestade, porque os discípulos ficam, né? Não lembram de chamar Jesus para convivência, mas quando vem a tempestade, então eles lembram: onde está o Mestre? Onde está Jesus para nos auxiliar, para acalmar a tempestade? E muitas vezes na nossa vida a gente age assim, a gente deixa Jesus dormindo dentro da gente, porque está tudo indo bem na nossa vida. A gente está gozando de saúde, a gente está num bom relacionamento na família, a gente está com um bom trabalho, está empregado, está tudo bem. E a gente não faz essa conexão com Jesus, mantém ele dormindo dentro de nós. E aí quando chegam as tempestades, a gente sai correndo desesperado, como aquele que busca a senha. Cadê a senha? Qual é a senha? E você não acha, e você se bate. E aí você não consegue aquela paz para poder buscá-lo naquele momento que você está precisando. Então é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. O Senhor é o Senhor das nossas vidas o tempo inteiro. E é preciso construir esse relacionamento com Ele diuturnamente. Construir essa afinidade, essa comunhão, essa proximidade, essa amizade. Trazê-lo vivo para a nossa vida. Vivo. Vivo. Jesus é aquele que deve partilhar da nossa alegria, da nossa tristeza, dos bons e dos maus momentos. Então, acho que esse é um elemento bastante interessante que eu queria trazer para nós, antes que a gente comece a falar, então, desse buscar, né? Que depois do pedir, é fundamental que a gente passe a buscar, né? Excelente, excelente, Sandra. E esse, só pegando esse ganchinho no final, você falou desse Jesus de estar no momento bom, no momento ruim. Eu sempre utilizo essa referência do Jesus amigo, porque o Jesus que está aqui do lado, que tá, o amigo é aquele que está nas horas boas, nas horas ruins. Tirar o Jesus lá do altar, lá da história bonita, trazer o Jesus para o dia a dia, para todos os momentos. Essa é a proposta, pelo menos eu entendo assim, tá, gente? Eu gosto de compartilhar, porque às vezes esse Jesus parece que está muito distante. É aquele Jesus lá no crucifixo, ou Jesus que no máximo está numa medalhinha no peito, uma coisa muito simbólica, uma coisa que a gente venera e de alguma forma adora e reverencia. E claro, façamos isso. Mas além disso, é trazer esse Jesus para a prática, para o dia a dia, para estar no nosso lado, com os nossos questionamentos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Seguindo aqui os nossos amigos que estão conosco, a Najib me respondeu. Ela é de Contagem, Minas Gerais. Que bom, Najib, que você está conosco. A Maria Henriques, que é lá de Castelo Branco, norte de Portugal. Hoje eu lembrei, tá, Maria Henriques? Às vezes eu esqueço. A Ivonete Bueno nos diz: boa tarde, Ceia São Paulo, gratidão. Ceia, eu me arrisco a dizer, o Centro Espírita Irmã Ângela, é isso, Ivonete?
É um centro espírita que a gente sempre dá palestra. Eu acho que esse mês, acho não, tenho certeza, mais para o fim do mês eu vou estar dando palestra de novo para vocês aí no CEIA. Grande beijo a todos de CEIA São Paulo. A Maria Cândida, que também é de Castelo Branco, norte de Portugal, está conosco, e nos diz o seguinte: muito bem, Nelson Tavares, mas a sociedade obriga cada um a ser como uma empresa. Por isso é urgente lembrar a palavra de Jesus, fundamental. Perfeito, Maria Cândida, é mesmo isso, fundamental. Como a Sandra disse ainda há pouco, é muito fácil se perder, muito fácil se distrair, é muito fácil cair aí no mundão e ser atropelado. E essa de ser atropelado, tomar o caixote da onda, que a gente nem sabe onde é que está, é primeiro fincar bem o pé no chão e saber onde é que a gente está, o que a gente quer. Quem manda não é o mundo, quem manda sou eu. É a nossa interação aqui com o mundo, não é o mundo que vai determinar como é que eu vou agir. Sou eu estabelecido com o meu propósito, com a minha busca interior, interna, com aquilo que faz sentido para mim. E a gente está falando aqui de Jesus, de doutrina espírita, é isso que faz sentido, acredito, para todos nós. A Isabel nos diz, Isabel Feitosa nos diz bom fim de tarde a todos, boa tarde também, Isabel. A Fátima mandou uma mensagem. Fátima, isso costuma acontecer com alguma frequência aqui nas lives, eu sempre peço, Fátima, faz favor para mim, eu não vou botar online, tá? O que você está falando, mas eu te peço, manda uma mensagem para mim depois, no direto, se eu puder te ajudar de alguma forma, tá bom? Porque eu não vou colocar aqui online a questão. A Maria Henriques nos diz, se não for pelo amor, vai pela dor. É mais ou menos por aí, Maria, que a gente trabalha ainda muito. O Jusimar nos diz, boa tarde a vocês. O não, como resposta de nosso pai, também é benefício para nós. Perfeito, Jusimar. A Maria Cândida nos diz, excelente comparação, Sandra, com a senha do Wi-Fi. Foi mesmo, também gostei muito, Sandra e Maria, gostei muito. E a Júlia Paz, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, nos diz, boa tarde, cadê? Está aqui. Boa tarde, Júlia, seja bem-vinda. Olha só, pessoal, eu gostei aqui e vou fazer uma... Vê se alguém se identifica aí, tá? Uma brincadeira com essa história de pedir, da prece, como a Sandra até comentou ainda há pouco, que muitas das nossas preces não são atendidas, tem um não, né? Que é esse não que o Pai nos dá. E tem um trechinho aqui, só um finalzinho que eu quero ler para vocês, e vou fazer uma brincadeira aqui. Primeiro, o trecho é o seguinte, já no comecinho, nos diz o seguinte, o Pai que está nos céus, Perdão, vamos lá. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, não dê os bens verdadeiros aos que os filhos pediram. Então, eu separei os bens verdadeiros, porque às vezes é assim. Como uma criança, a gente quer muita coisa. Como uma criança. E se deixar uma criança de 2, 3 anos escolher o que ela quer comer, provavelmente ela vai dizer que quer comer McDonald's, brigadeiro e tomar Coca-Cola. Mas acredito eu que os pais responsáveis e sabendo que não é o melhor para aquela criança vão dizer, não, você vai comer uma alimentação saudável. Mas a criança naquele universo vai se rebelar, vai chorar, vai puxar cabelo, vai bater cabeça na parede. Por quê? Porque não entende que é o melhor, porque ela quer aquilo. Só uma brincadeira. Mas olha só, vamos fazer uma brincadeira de adulto agora? É assim. Vamos imaginar que o pai, gosto muito dessa referência que Jesus nos ensinou a explicar Deus, tá? Porque está lá no Livro dos Espíritos, questão número 1, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, às vezes me pergunta, Nelson, o que é isso? Me explica? Não faço a menor ideia, tá? Não faço a menor ideia. Fico com Jesus quando nos explica que é o Pai. Eu gosto dessa referência a Pai. Então, imagina só, o Nelson, vou fazer uma brincadeira aqui, tá, gente? O Nelson vai fazer alguns pedidos para o pai. E aí, o pai abre lá o WhatsApp e vê lá, pedidos do Nelson. Aí, vamos lá. Aí, quais são os pedidos do Nelson? É assim,
Eu estou aqui na Ilha da Madeira, tá, gente? Está um calor, hoje bateu 35 graus. Aí eu peço, pai, por favor, dá uma melhorada nesse tempo aí, tá muito quente, tá? Aí o pai dá aquela olhada. O que será que o Nelson, ele trabalha com agricultura, talvez é porque o calor é a seca que está castigando o plantio, ele come, depende disso? Não, talvez seja porque ele quer um pouco mais de conforto, um pouco mais. Está muito quente, está incomodando, a camisa está molhada, está suada, né? O ar-condicionado está quebrado. Tá bom, próximo pedido. Ganhar na Euro Milhões. Ai, pai, por favor, pai, Deus me ajuda a ganhar no Euro Milhões, que seria ótimo. Euro Milhões aqui, então, gente, para comparar da Brasil, dá 100 milhões de euros, mais ou menos arredondando, vai dar mais de 500 mil milhões de reais. O prêmio aqui é gordo. E aí, provavelmente, Deus vai olhar e vai pensar assim, então, peraí, é conforto que ele quer? Será que a aprovação é destinação para ele? Será que ele tem condição de suportar essa prova, que é a prova da riqueza? Que eu não vou nem explorar aqui, tá, gente? Mas a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da pobreza, tá? Depois quem quiser, dá uma pesquisada aí, isso é bem interessante. Então, Euro Milhões. Aí o próximo. Qual o próximo pedido do Nelson? Eu quero que o meu time seja campeão. Agora, fim de ano, Brasileirão acabando, aí eu quero, por favor, pai, meu time seja campeão. Tá bom. Mas também depois tem lá um outro pedido que o Nelson faz. Talvez o Nelson esteja pedindo força para um momento de aflição, para ajudar a suportar um momento difícil que o Nelson esteja vivendo. Talvez pedir inspiração, pedir coragem no momento que talvez o Nelson esteja querendo praticar um ato de benefício a alguém ou a um meio, um ato de caridade, de ajuda. Então, gente, é só fazer essa brincadeira aqui. Tem 5 pedidos aqui que eu falei, né? 5 ou 6 pedidos. O que vocês acham, de verdade, não vou precisar da resposta, o que vocês acham que o Pai vai acolher, vai acudir e vai nos abraçar com os nossos pedidos? O que vai ser sim e o que vai ser não? Como Jesus nos ensinou, qual é o sim, sim, qual é o não, não dessa história? Porque a gente se perde muito ainda nessa troca, e o que acontece demais é que o pessoal pede, roga para o time ser campeão, para ganhar na Mega Sena da virada, no Euro Milhão, para fazer calor, para fazer frio. E é bom fazer só quando a gente vai para a praia. Faz calor só naquele período que a gente vai para a praia e depois está bom, né? Quando a gente volta para casa, pode ficar mais amenozinho o clima para não ficar muito quente. Mas quando está na praia, aí, Deus, dá uma liberada no sol aí, né? Tá bom. Mas vamos entender, pessoal, a profundidade dessa troca, a profundidade desse pedir e obtereis, que agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso com a Sandra aqui, mas é principalmente resgatando o que a Sandra falou também, na questão da atitude. Atitude é muito importante. Esforço. O que muitos de nós acreditamos ainda, sabe o que é? É naquela história muito alegórica e muito bonita, sabe qual é? Do milagre. Que eu vou ficar sentado aqui no sofá, na cadeira, e vou pedir para o alto e vai cair como um Pix na conta, com uma mensagem no WhatsApp. Ficar sentado aguardando. Vamos lembrar do Cristo, pessoal? Aqueles momentos de cura, tá? São muito simbólicos nas passagens, são muito importantes e muito fortes nas passagens do Cristo, no momento que ele curava. Por exemplo, aquele que não andava, o que ele falava? Aquele que não andava, buscava ele de alguma forma. Olha a busca aí. Atenção. Buscava o Mestre Jesus. O Mestre Jesus falava para ele, levanta e anda. O Mestre convidava ao esforço, a levantar e a caminhar, a atitude. Jesus, em momento nenhum, pegou a pessoa no colo e botou ela para andar. Levanta e anda. Outra passagem, a mulher hemorroísa, que buscou através da multidão, entremeando entre as pessoas, para tocar nas suas vestes, e Jesus para e fala, alguém me tocou. E aí perguntaram para ele, quem tocou aonde, Jesus? Você não está entendendo, tem um monte de gente aqui, não, alguém me tocou. E ele vira para a mulher em prantos, envergonhada daquilo que ela tinha feito. E o mestre diz, tua fé te curou.
Por quê? Porque ela foi lá e buscou. Então vamos entender, pessoal, a profundidade disso. A gente vai falar muito sobre fé ainda. Sempre a gente vai falar sobre fé. A fé vacilante. Ó, homens de pouca fé, esse capítulo nos fala. Mas eu quero compartilhar aqui, talvez, o que o Nelson entende sobre fé, tá, gente? Porque isso é muito genérico dizer, é muito pessoal, é muito simbólico, é um relacionamento cada um com cada um e com o Pai, através da fé raciocinada, que é o convite que Allan Kardec nos faz. Mas o que eu entendo de fé, eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: faz o teu e o resto entrega na mão do Pai. Simples assim. Simples assim. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, que possamos nos colocar com a nossa humildade, como pequeninos, como a tal criança que estava pedindo lá brigadeiro, McDonald's, Coca-Cola, entender que, olha, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Pai não está deixando isso acontecer para mim, porque não é o melhor para mim nesse momento. Não vou fazer birra e bater a cabeça na parede e chorar, porque só eu vou me desgastar, gastar minha energia, sofrer, porque está tudo planejado. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. Então, que eu possa correr atrás do meu e fazer tudo que tiver ao meu alcance. E quando acabou o que tiver ao meu alcance, está na mão do Pai. Seja o que Deus quiser. Essa é a frase, seja o que Deus quiser, que as pessoas também fazem uma confusão danada. Normalmente é assim, seja o que Deus quiser. Desde que Deus queira o que eu queira, né? E quando Deus não quer o que eu queira, aí já embola tudo, aí eu fico de mal com Deus. Aí, Deus, corta aqui, vou brigar com você. Sandra, É bem passa a palavra assim, para né? você. Bem assim. Nossa, tu trouxeste tanta coisa interessante. Mas esses exemplos das curas de Jesus e das ações de Jesus é fundamental. E eu vejo assim que Kardec pega muito bem essa ideia quando ele intitula ali, o primeiro subtítulo do capítulo é Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Então, ele está falando desse esforço necessário da nossa cota. Porque quando a gente lembra, tu trouxeste alguns exemplos de Jesus, de tudo que ele fez, não só das curas, mas os milagres. Se a gente pensar, por exemplo, que é muito significativo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Surgiu uma problemática, a multidão estava faminta, já era tarde, não ia ter como chegarem até em casa para se alimentar, eles estavam em lugar ermo. Então eles buscam a Jesus. Jesus, o povo está com fome, né? Em tradução livre. E agora, o que a gente faz? Eu acho que assim, na expectativa de que Jesus resolvesse aquele problema de uma vez. E o que Jesus diz? O que tendes? Né? E eu fico imaginando, eles devem ter pensado, poxa, o que será que a gente tem? Aí eles foram conversando com a multidão, com um, com outro, aí um dá um pão, outro dá um peixe, outro dá outro pão, aí eles juntam aquele pouquinho e levam para Jesus, dizem, Jesus, está aqui, né, esses 5 pães e 2 peixes. E Jesus então multiplica. Porque essa é a parte que nos cabe levar o máximo do pouco que a gente é capaz de oferecer, na certeza que ele sempre multiplicará em bênçãos. Na ressurreição de Lázaro, a família de Lázaro busca a Jesus em desespero, entristecida, em prantos, chorando, porque já fazia 3 dias. E Jesus tinha demorado, né, quase que se queixando, né? Poxa, você demorou tanto, se tivesse chegado mais cedo. Então, ele se coloca diante do túmulo e os amigos, a família ali de Lázaro, aguardando que ele fizesse alguma coisa. E o que ele diz? Removei a pedra. Será que ele não teria condição, com todo o poder que ele tinha, naquela força magnética, de fazer rolar aquela pedra, de explodir aquela pedra? Mas ele tira, né, extrai daquelas pessoas, daqueles amigos que queriam Lázaro de volta, a cota que lhes cabia. Fazer o esforço de tirar a pedra do lugar. Quantos de nós fazem esse esforço de tirar, remover os obstáculos? Ou nos esforçarmos para isso? Né? Porque quando a gente está, e até lá no capítulo 27,
Quando a gente está, digamos, no meio do deserto, né? Imaginamos alguém no meio do deserto sedento e pede água em oração. Será que o Senhor vai materializar um copo de água? Ou ele vai aguardar que ele faça o esforço de erguer-se e vai intuir aquela criatura a ir a determinada direção, que lá ele vai encontrar água? Então é preciso esse esforço, porque em se tratando de elevação espiritual, o que dá a tônica é o mérito individual. A gente está aqui para voltar para casa pelas nossas próprias pernas, é a parábola do filho pródigo. Ele sai, se perde no mundo, gasta tudo que tinha e então cai a ficha, poxa vida, eu nunca devia ter saído do lado do meu pai. Então ele volta, mas ele volta com as próprias pernas. Então é isso que Jesus nos pede, a nossa cota de esforço. Zaqueu, quando desejou ver Jesus, ele que era baixinho, o que ele faz? Ele pensa, poxa, eu não vou conseguir ver no meio dessa multidão. Ah, mas tem uma árvore. Então ele subiu na árvore. Então Jesus o viu e ceiou com ele naquela noite na sua casa. Então os exemplos todos falam de um Cristo que abunda em misericórdia, mas ele aguarda a nossa pequena cota de esforço. Ele pede que a gente suba um pouquinho para que ele desça muito, porque ele sempre vai nos esticar o braço máximo que ele puder, para que a gente ali... Eu lembro até daquela obra que está na Capela Sistina, que é... Ai, eu não me lembro o nome da obra, que é a representação de Deus na nuvem. Se a gente lembrar, ele está fazendo um esforço gigantesco, esticando o braço, e aí tem Adão na terra, quase sem vontade, com o braço encolhido, né? E o dedinho assim torcido para pegar o dedo de Deus que está lá, né? Fazendo todo o esforço para conseguir entregar. Então a gente é mais ou menos assim. Então Jesus nos pede essa cota de esforço. E se falando desse buscar, fora essa questão do esforço, que é a expressão da lei do progresso através da lei do trabalho, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque de graça nada acontece. A gente pede e vai ficar dentro de casa, como o Nelson falou, esperando que caia do céu? Absolutamente. Existe uma lei de progresso que acontece através da lei do trabalho. Eu sempre gosto de pensar que entre o trigo e o pão tem um processo. Você tem que semear, você tem que preparar a terra, revolver, semear, adubar, regar, tratar, aguardar a ação do tempo, até que você consiga, então, colher, joeirar, separar, até que vá para a tua mesa e você aí faça a massa do pão, leve ao forno, até que você tenha o pão no prato, né? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Porque se assim fosse, como está lá no Evangelho, né? O mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, mas inculto tornaria-se sábio. E isso não é o que as leis divinas determinam. E assim, em se tratando das coisas que a gente busca, o Nelson falou muito das questões materiais, e é lícito que nós busquemos as coisas materiais. E no capítulo 25, ele nos fala muito bem sobre isso, né? Do ponto de vista terreno, o que é esse buscar, né? O que a gente está pedindo e está buscando? É a saúde, né? É um trabalho melhor, é uma casa própria, é uma viagem com a família no final do ano. Isso tudo nos é lícito pedir. Se a gente não está tirando de ninguém, se a gente está trabalhando, se a gente está se esforçando, não é lícito a gente pedir para Deus, me ajuda até a minha casa? Claro que é lícito. A questão toda, e aí vem os próximos títulos do capítulo que são assim cirúrgicos, é a gente perder a medida. E a gente focar apenas nas coisas da matéria e a gente esquecer de pedir para o espírito, que é o que vai voltar para casa, porque a matéria vai ficar toda aqui. Então, por isso que os próximos títulos são: observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Veja só, Kardec, como discípulo de Jesus, né, ele estava tão ciente de que o materialismo é uma das grandes chagas da humanidade, né, e que é tão fácil a gente se perder por ele, que ele coloca ali uma sequência de títulos nos lembrando: olha, é lícito para você pedir,
mas não se detenha em pedir tanto, porque você pode se perder. E quantos de nós que começa pedindo carro, a casa, daqui a pouco quer a outra casa, daqui a pouco quer um barco e quer o avião, e você vai, e o negócio não tem medida, e a gente pede os bens materiais, a gente pede poder, a gente pede a riqueza, a gente pede beleza, e a gente vai se perdendo em todas as coisas que a gente pode desfrutar no mundo. E aí esses títulos todos, eles vêm para nos chamar a atenção de que nos é lícito pedir, mas que é preciso que nós não percamos a, a nossa conexão com o necessário. Porque se a gente não perder a conexão com o necessário, o nosso buscar vai ser mais assertivo, porque Deus nos dá de acordo com o necessário. E é muito interessante, isso aqui é um ponto fundamental, porque a gente é dono de começar a julgar os outros, né? A gente acha que, nossa, fulano tem demais, podia dividir um pouco, né? É o cisco e o argueiro, é sempre esses, né? E aí eu quero trazer aqui no Livro dos Espíritos, que nos traz uma orientação sobre o que é esse necessário. Deus dá de acordo com o necessário, mas o que é esse necessário? Eu achei bem interessante, eu acho que é na questão 715 e 717. Na 715, os espíritos nos dizem que o necessário, o homem sensato conhece pela intuição. Ou seja, o que é necessário para um não é para o outro. E Kardec, na 717, nos traz algo extremamente interessante. Olha só. Ele faz um comentário dele mesmo, de Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível. A civilização criou necessidades, e cada vez mais a gente sabe que cria necessidades, que o selvagem desconhecia, ou desconhece. E os espíritos que ditaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem, ou seja, retrograda. Quanto mais nós avançamos no progresso do mundo, mais necessidades vão surgindo. E a gente precisa pensar assim, o que é necessário para mim pode não ser para o outro, né? Pode ser supérfluo para o outro, mas para mim é necessário. Por exemplo, eu moro num lugar e eu trabalho num outro que fica a 60 quilômetros daqui, eu preciso todo dia ir para lá. Um carro para mim é necessário ou é supérfluo? É necessário. Eu estou na estrada, a estrada é movimentada, é perigosa. Eu estou me submetendo a um risco todo dia. Eu preciso ter um carro que me traga um mínimo de segurança, que tenha ali um airbag, uma estrutura um pouquinho mais robusta, e alguém pode olhar e dizer que eu estou exagerando, né? Então, eu acho belíssima essas questões do Livro dos Espíritos e essa doutrina, que não nos diz em absoluto o que é o necessário, não nos dá a resposta pronta, mas acorda o nosso espírito para que a nossa sensatez se desenvolva e cada um consiga intuir o que é necessário. Isso aqui que eu estou pedindo, será que eu preciso mesmo? Ou eu estou desejando por algum outro motivo? Para pertencer a um determinado grupo? Para alcançar um status que eu preciso para poder entrar na turma de fulano, né? Então isso é muito importante, não há que se falar de julgamento. E assim, apenas para concluir, porque eu quero que a gente se dirija para o BAPEI, né? Falar dessa porta aí, eu acho muito importante, mas para fechar essa questão assim do buscar, né? As coisas que a gente está buscando, e ainda dos alertas, veja só, Kardec nos traz o observar os pássaros do céu, ou seja, assim, ó, não te fixa apenas nos elementos materiais, porque quantos são aqueles que buscam a tudo isso e conseguem, e depois de conseguirem estão tão famintos e sedentos como no início das suas buscas? Então esse alerta, não se perca, porque você pode chegar lá no fim com tudo isso e você tirar a tua vida. Porque você buscou só fora e esqueceu de buscar dentro. E quantas são as pessoas que a gente conhece que atentam contra a própria vida, sendo capazes de obter tudo que o mundo pode lhes dar? Para a gente ver que tem um buraco dentro do nosso peito, que ele tem um formato, que a gente sai vida fora buscando as coisas de dentro, de fora, para preencher esse buraco, mas ali só cabe Deus.
É como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça, ela tem um formato específico, especial, e só cabe Deus. E a gente precisa empreender um tempo para essa busca espiritual. Então, Kardec nos chacoalha, observai os pássaros do céu, ó, não te perca, não vos inquieteis pela posse do ouro. E aí, por fim, ele nos traz lá aquela passagem nos itens 9 e 10, quando Jesus orienta os discípulos a irem pregar nas aldeias próximas, e ele diz para não se inquietar com provisões, que não era para levar 2 túnicas, né, que não era para levar o alforje cheio de moedas. Aí ele fala que era para buscar a hospedaria, entrar e sair. E se não fossem bem recebidos, sacudir o pó das sandálias. Isso está lá no capítulo 25 também. O que tudo isso está falando? Está dizendo para nós assim, meus queridos, não se dediquem apenas na preocupação do provimento, porque quando a gente se prende muito na preocupação de prover, a gente esquece da providência. E a gente se afasta dela. E vai achando que é necessário, é possível eu conseguir tudo que tenho só por mim mesmo. A gente vai se autocentrando, se afastando de Deus, pensando em prover, 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 e esquece da providência. Ele nos fala de entrar e sair, porque aqui a gente está em jornada, a gente não veio para ficar. Então a gente vai entrar e sair de todos os ambientes, de todos os lugares, de todos os círculos sociais, porque a gente volta para casa em espírito, só com o amor que a gente distribuiu. E para sacudir o pó das sandálias, ou seja, não guardar nem mágoa e nem expectativa de um obrigado, pelo bem que a gente fez. Então, é assim, preocupe-se com as questões materiais, isso é lícito, mas não perca a medida, porque você vai voltar para casa em espírito, não é com o teu corpo e com mala cheia do que você conseguiu conquistar. E do ponto de vista moral, o Nelson já nos falou, né, a respeito do que também está lá nesse capítulo. O que nos é lícito pedir? Luz ao entendimento, fortaleza nas provações, é o livrai-nos do mal lá do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, né? Assistência nas nossas provas, fé no futuro, porque às vezes é tanta coisa que a gente vê nesse mundo que nos inquieta o coração, né? Como Jesus nos falou no sermão profético, ele disse que por abundar em iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Então que a gente peça essa fé no futuro, que a gente não caia na descrença e continue confiando, porque no final a notícia é boa, né? No final haveremos de vencer e alcançar um mundo de regeneração, um mundo celeste, né? Até que cheguemos nessas moradas celestiais. Perfeito, Sandra. Eu vou puxar tanta coisa que você falou, mas eu quero puxar aqui o gancho, retornando a essa história do supérfluo do necessário. E, pessoal, vamos observar quanto dos nossos sofrimentos, muitas vezes, é nessa busca incessante desse tal supérfluo. Sabe por quê? Porque a gente não para nem para olhar para si, entender um pouco a dinâmica do nosso eu, saber o que é necessário para mim e o que é supérfluo para mim. Gosto muito daquela frase que eu repito sempre, que muitos de nós vivemos uma vida comprando o que não precisamos, com dinheiro que não temos, para mostrar para que a gente nem conhece. O que não somos. Como? Desculpa. E para mostrar o que não somos, fingir uma personalidade, né? Perfeito, perfeito, exatamente. E aí, pausa para a gente se questionar o que é necessário e o que é supérfluo. Vou trazer um outro trecho aqui que eu tinha separado também do Evangelho, que nos diz o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. E mais um trechinho lá na frente, só para concluir aqui, que diz o seguinte: em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E sabei, aí que vem o pulo do gato, tá, pessoal? Pulo do gato. E sabei,
sacrificar os primeiros aos segundos. Vou repetir o que a Sandra falou aqui. Estamos encarnados, temos as nossas buscas materiais também, e não tem problema nenhum. Às vezes se vive muito nessa dualidade, né? Acreditando nesse conflito ainda, com aqueles pensamentos de igreja, que não, que é o dinheiro, o demônio, e Deus, a purificação. Calma, pessoal, calma, olha só. Que bom que a gente tem aqui o desenvolvimento através da busca pelo melhor, e o Evangelho fala isso também, o desejo incessante para o melhor, que é isso que nos permite estar agora aqui. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, a Sandra está em Chapecó, por quê? Porque eu tenho um celular, ela tem um celular, aí eu tenho um Wi-Fi, ela tem um Wi-Fi, tem luz, e a gente está conseguindo se conectar. Porque senão nem isso seria realizado. Então, a busca material, os avanços da ciência, querer mais conforto, querer facilidade, não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Eu não vejo problema algum em relação a isso, tá? Isso está muito bem. Agora, tem a busca espiritual, a busca do nosso ser, não do ter. Ter é material. O ser melhor, ser espírito, ser um indivíduo, crescer, evoluir. É disso que a gente está falando. E para isso, o que a gente veio fazer aqui? Para que a gente encarnou? Para desenvolver o intelecto e a moral. O intelecto a gente vai desenvolver a partir do momento que a gente vai conhecendo aquilo que a gente não conhece, estudando, se aprofundando, aprendendo de tudo. Eu não sei e não faço ideia 99,9% das coisas da vida, do mundo. Eu não sei como é que se faz um tecido, eu não sei como é que é a composição, como é que é o celular, como é que é a internet, como é que funciona. Eu sei muito rudimentar, mas se eu quiser eu posso buscar o intelecto, me aprofundar. É sempre válido, todo desenvolvimento intelectual é válido, meritório, e assim devamos fazer. Agora, pegar isso e transformar essas informações para o desenvolvimento da moral, que é o grande desafio. O intelectual vai nos trazer o conhecimento. E quanto mais a gente conhece, vai aumentar o nosso grau de responsabilidade. Como Emmanuel, não sei se é Emmanuel que diz, tem uma passagem que, eu não lembro se é Emmanuel, se você souber, Sandra, me ajuda, que eu gosto muito, eu tenho até que pesquisar. Basta 5 minutos de evangelho e já está comprometido. Já está aí, ó. Já sabe, agora é contigo. Eu acho que é Emmanuel, sim, mas eu não me recordo a obra e a Emmanuel, né? frase. Uhum. Então, assim, o intelecto vai trazer esse conhecimento, vai trazer responsabilidade. Agora, a sabedoria é quando a gente consegue aplicar todo esse conhecimento, todo esse intelecto, para realizar as questões da maneira adequada, como tem que ser, no aspecto moral, não buscando ultrapassar o amiguinho, entendendo que todos somos irmãos, filhos do mesmo pai, trabalhando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ah, não, mas eu não sou egoísta, Nelson, eu não sou. Não é bem assim, eu sou humilde, será mesmo? Pessoal, olha só, gosto sempre de falar, quem me acompanha sabe que eu sou repetitivo, mas é bom, tá? É porque eu repito para mim primeiro, depois acaba que o pessoal que me acompanha vai junto também. Olha só, se você está aqui, como eu tô, como a Sandra tá, você é orgulhoso e você é egoísta, tá bom, meu irmão? Tem orgulho e tem egoísmo aí. Isso aqui é mundo de provas e expiações, e quem está aqui, salvo os espíritos missionários, é egoísta e é orgulhoso. E a prática, a busca, desculpa, é exatamente trabalhar o aspecto moral, que é o mais difícil. O que é o aspecto moral, Nelson? É fazer o certo. O que é o certo? Aquilo que você já sabe. É a lei de Deus, que está onde? Está na tua consciência. Simples assim. É na hora do vamos ver que você vai fazer o que você já sabe que é o certo. Aí que a gente vai desenvolvendo o nosso lado moral. O desenvolvimento intelectual por si só, infelizmente, não está atrelado ao desenvolvimento moral. Bem na frente, mas não está atrelado. Vou dar só um exemplo aqui, porque daqui a pouco a gente tem que seguir, eu já vou passar a palavra para a Sandra também, para a gente cumprir o horário. Mas olha só, energia nuclear. A energia nuclear pode ser muito bom para ajudar a fornecer energia limpa, entre aspas, para grandes massas e populações, esse desenvolvimento da energia nuclear, mas pode ser realizada também para matar, para fazer bomba e dizimar a população inteira, o mundo todo.
numa guerra, e não vamos nem entrar por guerras agora, que tem mais uma aí estourando, mostrando quem nós somos de verdade. Mas vamos lá. Já vou dar a pausa, já vou passar a palavra para a Sandra, mas eu vou participar com os nossos amigos que estão aqui conosco também, que é a Nair. A Nair é lá de Ouro Preto, né, Nair? Minas Gerais, está conosco também. Seja bem-vinda, Nair. O Douglas nos diz: boa tarde, Nelson Tavares, muita luz no caminho de vocês. Ele é de Garopaba, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Douglas. Que bom que você está aqui conosco. O Ted está lá no Canadá. Eu não lembro o nome da cidade agora, Ted. Que bom, sensacional. Seja bem-vindo, Ted, também conosco, nosso amigo. A Najib, dá uma mãozinha de volta. Aprete a oração. O Renê nos diz: boa tarde. Sem sacrifício não há recompensa. Para Deus, tudo será resolvido. Assim seja. Muito bom, Renê. Obrigado pela participação. A Anair nos diz: Deus é amor. Assim seja, sempre gratidão. A Najib nos diz: gratidão também. Quem mais aqui? Peraí. Já tem um monte de comentário. Me perdi um pouco aqui, tá, pessoal? Eu estou no celular, é pequenininho. A Nisley nos diz boa noite. Boa noite, Nisley. Gratidão sempre. A Maria Henriques nos diz, lá de Castelo Branco, Portugal, nos diz: por muito que tenhamos consciência de que a materialização existe no dualismo entre o ser e o ter, mais o desafio é a moralidade. Perfeito, Maria Henriques. É mesmo isso? Esse é o meu desafio, o teu desafio, o nosso desafio. O Ted nos diz aqui. Obrigado, Ted. O Ted está lá em Calgary, no Canadá. Eu tinha esquecido, Ted, da onde você está. O fuso horário aí tá diferente, hein, Ted? Que horas são aí? Tá balançando bastante aqui. Isso, a Nair nos diz Ouro Fino, Minas Gerais. Obrigado, Nair, está sempre conosco também. Jusimar nos diz: excelente live, parabéns, que bom que você está gostando, Jusimar. Danilo nos diz: contenta-te com o pouco que o destino te legou. Se desejares ter mais, perder-se-á, talvez, que ganhou. Lição do meu tempo de escola. Nunca concordei, sempre trabalhei para ter mais, nunca demais. Que bom, Danilo. Gostei da troca conosco. O Maécio está lá na Itália, nosso amigo também, que está lá conosco ao vivo. Maécio, agora já está tarde, hein, Maécio? Já são 11h20 da noite aí. O teu horário eu sei, tá? O Ted nos fala aqui, ó, 3h15 da manhã. Estou brincando com o Maécio na Itália, olha. O Ted é mesmo fiel aqui conosco, mesmo. Gosta mesmo, hein, Ted? Está na hora de dormir, Ted. Estou brincando. E o Ted nos diz aqui, olha, vocês não têm ideia do bem que me fizeram hoje. Gratidão. Obrigado, Ted. Que bom. Fico muito feliz. É exatamente para isso. A gente está aqui para fazer bem não só a vocês, para fazer bem a mim. Sempre me faz muito bem. Acredito também que a Sandra deva estar gostando. Pelo menos ela está me aturando até agora. Mas brincadeiras à parte, é sempre bom a gente estar aqui trocando. E, Sandra, a gente tem ainda 10 minutinhos. Fica à vontade, dá para desenvolver o raciocínio, tá? Vou passar a palavra para você agora. Assim, eu só quero comentar, porque muitos amigos falaram sobre essa questão da dualidade, da moralidade, né? E me ocorreu aqui que a gente tem uma ideia muito, muito infantil da presença de Deus nas nossas vidas. A gente, via de regra, entende que Ele está conosco se nós estamos na abundância. Então a gente pensa assim: se está tudo bem comigo, com os meus, com o meu trabalho, né, com a minha saúde, então Deus está comigo. E quando eu perco algo disso, quando a enfermidade bate da minha porta, quando um relacionamento se rompe, quando eu perco o trabalho, quando a minha empresa se encontra dificuldades, a gente acha que Deus nos abandonou. A gente precisa desenvolver essa capacidade de perceber Deus na ausência, porque muitas vezes é através dela que ele está trabalhando os nossos corações. Porque ele é como aquele general que não está preocupado com a farda do soldado, mas sim com o seu soldado. E
Jesus, não está preocupado com as circunstâncias, ele está preocupado com a nossa alma imortal. E muitas vezes, naquilo que a gente vê um mal, está o tratamento exato que ele sabe que vai nos trazer a cura. Às vezes uma enfermidade é a nossa cura, porque ele trata e ele se preocupa com a cura da alma e não a cura dos corpos. E somente ele sabe o tempo que a gente precisa passar por cada provação. Quanto tempo a gente precisa daquela situação difícil para desenvolver em nós, para acordar em nós alguma virtude ali que está custosa, né, que está difícil da gente cuidar, da gente regar, né, da gente cultivar. Então, ele nos proporciona esses desafios para que a gente então dê conta daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, essa capacidade de sentir Deus na ausência, eu acho que é bem importante que a gente desenvolva. Mas, por fim, e para fechar, a gente precisa chegar no batei, né? Que é pedir, buscai e batei, os 3 imperativos. E muito interessante, lá no início da nossa fala, a gente falou que essa afirmação de Jesus está no Sermão da Montanha e está no final do Sermão da Montanha, que é uma estrutura que nos leva para o alto, nos dando as capacidades, as orientações, para a gente poder, então, voltar para o mundo, né? E munido de todo esse arsenal espiritual, a gente poder caminhar com alguma segurança no mundo. Então, bem no fim, ou seja, no fechamento, ele nos fala: pedi, buscai e batei. Então, no final do próprio Sermão da Montanha tem uma porta. E que porta que é essa? Buscai, pedi, buscai, batei, que ela vai se abrir. Batei e abrir-se-vos-á. Então, assim, Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso, capítulo 109, uma interpretação. E se tratando das palavras de Jesus, elas são palavras de vida eterna e não se esgotam, né? Então, ele nos traz esse entendimento de que o batei seria esse esforço perseverante de manter a busca, porque às vezes a gente pede com acerto, a gente começa o nosso esforço de buscar, mas demora um pouquinho mais do que a gente gostaria e a gente já desiste. Então, o batei seria essa perseverança. Mas tem uma outra forma de ver que a mim me toca um pouco mais. E aí a gente busca lá no Evangelho de João, quando o Cristo diz, no Evangelho de João 10, 7, eu sou a porta das ovelhas. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. E na sequência da sua fala, aqui no Sermão do Monte, logo depois dele falar, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, ele nos fala de uma porta, ele continua. E ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E aí ele fala, né? Com estreita porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então, a partir dessas falas todas do Cristo e essa afirmação literal, eu sou a porta, e ele fala de uma porta que é estreita, e a gente vai pensando e vai entendendo que essa porta é estreita e é uma cruz. É a porta que ele nos ofereceu para atravessar os portais do mundo terreno para o espiritual, através do sacrifício de todos os nossos vícios, através do sacrifício do nosso próprio eu, do nosso egoísmo, para que possamos. Então a gente começa a entender que toda essa preparação que ele nos faz é para que a gente, como ovelha que somos do seu aprisco, a gente não se distraia no mundo preocupando-se com as pastagens. A gente vem para cá e aí a gente se ocupa e se encanta com a pastagem. Aí a gente vê a pastagem do aprisco que está ali do lado, só que Deus colocou uma cerca protetora. Porque alguns lugares nós não temos condição ainda de adentrar, ou porque são queda, ou porque a gente não tem estrutura moral. E Deus nos coloca essas cercas tão amorosamente distribuídas para nos proteger.
e a gente se distrai, esquece da porta que está no final do aprisco, que vai nos levar a um mundo melhor. Essa porta que é Jesus, que é o bom pastor, ele nos disse que é o bom pastor. E a gente acaba ouvindo esses chamados do mundo, desse monte de caminhos largos, que parecem doces e fáceis, e em cada um deles tem uma porta larga com um falso profeta ao lado dizendo: vem, é por aqui. Aqui não tem sofrimento, aqui é mais rápido, aqui não tem cruz, aqui a proposta é melhor. E a gente acaba dando ouvido a esses falsos profetas, nos afastamos do verdadeiro pastor, deixamos de ouvir a sua voz, atravessamos essas portas largas e caímos em buracos, onde haverão prantos e ranger de dentes. E por fim, no Apocalipse, ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então nós percebemos que o tempo todo Jesus estava nos preparando para chegarmos a ele, porque ele está na porta desse mundo que se avizinha, que é o que trata o Apocalipse, que é o mundo de regeneração, que é essa transição, e ele nos diz: eu estou à porta e bato. Ou seja, ele está nos aguardando. Então que nós sejamos capazes, essa é a nossa mensagem final, de não nos distrairmos com as coisas do mundo, viver no mundo sem ser do mundo, cuidarmos das questões materiais, mas não nos apegarmos a ela, mantermos o alimento do corpo tanto quanto o alimento da alma e não nos desviarmos da porta, que é Jesus, é o farol que indica o caminho. Eu gosto de pensar também como porta e como farol, aquele que no meio da tempestade é o nosso guia seguro. Se você vier por aqui, encontrará a terra firme. Você pode até perder o corpo, mas você não vai perder a alma, não vai perder o espírito, não vai sossobrar e vai chegar íntegro aqui do outro lado, onde eu já te espero, para que possamos ceiar juntos, se não é o banquete, né, a parábola do festim das bodas. Então, acho que essa era a mensagem que eu queria deixar, Nelson. Adorei, Sandra, adorei os links que você fez, o estudo, as correlações, muito bom, muito conteúdo. Vou até dizer para você, eu vou escutar depois com calma e fazer alguns apontamentos aqui que eu vou retirar aqui um Ctrl+C de você e depois eu vou Ctrl+V lá na frente, sabe? Mas, pessoal, olha, a gente já está terminando, tá bom? A Maria Henrique nos diz aqui, muito bem, Sandra, excelente explanação. Maria Henrique de Portugal, que agradece a Sandra. O Ted, lá do Canadá, diz lindo. Lindo não sou eu não, tá? Lindo é a explanação da Sandra. Estou brincando. Ele fez a mãozinha. O Ted é um amigo já. Mas, pessoal, a gente vai encerrando agora. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. A Cristiane nos diz aqui também, lá do Paraná. Gratidão, boa noite a todos. Eu agradeço a participação de todos. Tomara que vocês tenham gostado, como eu. E eu vou agora passar aqui e fazer um pedido para a Sandra, para ela fazer a oração de fechamento. Pode ser, Sandra? Pode ser sim. Maravilha. É um prazer. Então, que possamos, nesse momento em que fomos alimentados pelas palavras de Jesus, pelas suas lições, por esse ato de nos debruçarmos sobre a sua vida, sobre a sua fala, sobre o sermão que ele nos deixou, que é o seu roteiro de vida para nós. Que possamos, com a alma então elevada, enriquecida pela sua presença, elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos a Ti, ó Pai, em gratidão por esse momento, que é um momento de alimentarmos as nossas almas. Grata, Senhor, por esta oportunidade. Grata, Senhor, pela oportunidade desta vida, desta encarnação. Grata, Senhor, pela oportunidade de encontrar todos esses corações queridos que em diversas partes do mundo se unem em sentimento. E todos juntos nos elevamos a Ti. E Te oferecemos, Senhor, esse material dos nossos corações, para que Tu possa multiplicar em bênçãos em favor da nossa humanidade, que ainda tanto espia, tanto labuta
ainda em vibrações inferiores, Senhor, que Tu possas, Pai de amor, derramar do Teu próprio coração sobre toda a humanidade, de forma muito especial essas regiões que estão em guerra, que estão em conflito, que Tua luz chegue a cada coração, Senhor, os perseguidos e os que perseguem, que todos, Senhor, possam de alguma forma ser bafejados pelo Teu amor, para que possamos todos, assim, abastecidos em Ti, buscando em Ti a frequência das nossas vidas, buscando em Ti, Senhor, o guia, o farol das nossas vidas, buscando em Ti, Senhor, a porta que deve ser mirada, possamos ser instrumentos da Tua vontade, até que esse mundo possa se transformar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que tenhamos, Senhor, a Tua companhia nos inspirar sabedoria para que saibamos pedir com correção, buscar através do nosso esforço e, por fim, bater a Tua porta onde Tu já nos esperas, Senhor, para que possamos, então, congraçarmos contigo nesse banquete espiritual de um mundo de regeneração. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Sandra. Obrigado pela oração. Obrigado pela participação. Mais alguns amigos aqui embaixo agradecendo. Boa noite, Nelson Tavares e Sandra. Desculpe pelo meu atraso. Não precisa se desculpar não, Ilza. Está aí, online, é só assistir de novo. É bom que a internet fica ad eterno. Só clicar no link. A Ana Fonseca aqui, da Ilha da Madeira, agradece. Muito obrigada pela reflexão. A Júlia Paz também agradece, lá do Rio de Janeiro. A Maria Cândida, lá de Castelo Branco, também agradece. Gratidão, Maria Cândida. Quem mais? O Ted nos diz, adorei, quero mais. Que bom, Ted. A Nair, lá de Minas Gerais, nos fala, assim seja e boa noite. Pessoal, já estouramos nosso horário. Eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco e já faço o convite. Domingo que vem, às 17 horas do Brasil, eu vou estar com o Jacques Darça do Distrito Federal. Ele é o nosso convidado aqui também no Resenha Espírita, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a Sandra, obrigado pela participação, Sandra. Obrigada, Nelson, pelo convite, foi uma alegria. E beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Abraço, fiquem com Deus.